Os destaques desta edição. Governo do Estado vai encaminhar projeto de lei com database dos trabalhadores da educação e o Wilson Lima vê uso político partidário na manutenção da greve. Mais de 400 pessoas morreram em acidente de trânsito nos últimos 16 meses em todo o estado. Inscrições para o Enem 2019 encerram na sexta-feira. STJ julga hoje pedido de liberdade para Michel Temer. Pacote de ajuda aos estados será lançado nesta semana. União vai oferecer limite de 13 milhões por ano em garantia. A ajuda humanitária da China chega à Venezuela. Trump faz novas ameaças ao Irã e envia aparato de guerra para o Golfo Pérsico. Com uma aposta única de R$3,50, ganhador da Mega Sena já foi receber o prêmio de 290 milhões. Clonagem de telefone. Polícia faz alerta à população sobre o golpe que vem sendo praticado por aplicativo de mensagens instantâneas. Em acerto de contas, homem morre crivado de balas no Viver Melhor. 3 corpos de vítimas de queda de helicóptero continua no IML. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, com 25 graus de temperatura e com máxima prevista de 30 graus. Ontem os termômetros esbarraram nos 34 graus Celsius. O Climatempo está dizendo que é de 80% a probabilidade de chover 30 milímetros. A velocidade do vento é de 19 quilômetros hora. É terça-feira, 14 de maio. 134 dias do ano. Faltam 231 para terminar 2019. É dia de São Matias. Também é o dia do seguro e o dia das vocações. Na mitologia egípcia é o dia de Ísis, ocasião em que era comemorado o encontro dessa deusa com os restos mortais de seu amado Osíris. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 6 centímetros. Fatos marcantes da história. 1897, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história. No dia 14 de maio de 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia por 8 países do leste europeu: Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, União Soviética e República Democrática Alemã. O Tratado de Amizade, Cooperação e Ajuda Mútua é semelhante ao do Oeste Europeu, que criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Entre os meses de janeiro de 2018 e abril deste ano, 414 pessoas foram vítimas fatais em acidentes de trânsito em todo o estado. Os dados são da Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Para relembrar a memória dessas vítimas e alertar a população sobre segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito realizou um ato simbólico, soltando 1000 balões em frente ao Teatro Amazonas e iluminando a fachada do ponto turístico de Amarelo no início da noite de ontem. A ação faz parte do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização em prol da redução de acidentes de trânsito. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Já choveu muito no meio da madrugada, ainda há pouco chovia muito aqui sobre o sítio histórico da cidade. Em muitas partes de Manaus ainda chove. E aí onde você está, Pellegrini? Passou, Paulo Guerra, já passou, choveu até agora há pouco, Paulo, há cerca de 30 minutos atrás, ainda tínhamos chuva, agora o sol tá querendo aparecer, tá assim, tipo, meio vermelho, tá bonito esse fenômeno que acontece nesse momento aqui nessas duas zonas da cidade, na zona norte e na zona leste, Paulo, tá muito bacana, a chuva já passou, tem pista molhada e o motorista está se acautelando um pouco ao dirigir, principalmente na via de maior fluxo de Manaus nesse horário, que é a Avenida Grande Circular. Pellegrini, e a meteorologia está dizendo através do Climatempo que a probabilidade, repetindo, probabilidade de chover 30 milímetros é de 80%. Portanto, Paulo Guerra, então, aí a dona de casa tem que ficar ligada, né, Paulo Guerra? A chuva do Paulo pode chegar rasgando daqui a pouco aí com 30 milímetros. É muita água, né, Paulo? O Climatempo que está dizendo, Pellegrini, é o Instituto de Meteorologia. Por sinal, Pellegrini, é a bem da verdade, o Instituto Climatempo é o único no Brasil a divulgar
quantos milímetros de chuva vai cair. Os demais institutos apenas dizem, só falam em probabilidade. O único que arrisca dizer quantos milímetros é o Climatempo. Os demais não faz isso. IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Centro de o CPTEC e também aqui o CIPAM. Certo, Pellegrini? Certo, Paulo, bem mais completo, né? E dizendo aí a probabilidade dos milímetros, né? A gente já pode se programar e etc. Inclusive Defesa Civil e tipo assim, né, Paulo, já ficar ligado. Nós tivemos aí na madrugada uma chuva muito intensa, já procurei saber aqui, Paulo Guerra, de alguma ocorrência, assim, um tanto quanto mais grave, tipo desmoronamento ou desabamento, mas felizmente, Paulo, pelo menos até o presente momento, essa informação aí não chegou, nenhuma ocorrência com mais gravidade devido à chuva da madrugada. Um helicóptero caiu semana passada em Nova Aripuanã e 4 pessoas estavam a bordo. Uma continua desaparecida, 3 corpos foram trazidos para Manaus e aí estão aí no IML ainda, não é, Pellegrini? Permanecem, Paulo, permanecem no Instituto Médico Legal, exames bem detalhados, exames daqueles que são bem minuciosos realmente, estão sendo realizados aí nos corpos da vítima. Os 3 permanecem na sede do Instituto Médico Legal. Viver melhor. Lá aconteceu um crime, um acerto de contas. Um homem foi crivado de balas, Pellegrini. Crivado de balas, Paulo. Há quem diga que ele era um motorista de aplicativo, mas que também gostava de cometer assaltos, inclusive usava a profissão para cometer assaltos. Essa é a primeira informação, faz parte ainda de uma linha de investigação, pode ser que isso seja verdade ou não, Paulo, mas o fato é que ele foi assassinado. Homens que estavam em um carro chegaram e o assassinaram. As testemunhas afirmam que tinha um outro carro também dando apoio. Foi muita bala, foi muito tiro. Ele ainda tentou descer do veículo e correr, mas logo foi alcançado e assassinado. Pellegrini, pode-se dizer que a cidade tem vivido horas de relativa calma no que se relaciona a crimes por violência. E é claro que os prontos-socorros aí estão superlotados, muitos fatos acontecem na cidade, mas as mortes em si diminuíram muito, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, muito bem observado. Nós tivemos aí a semana passada uma semana bem tranquila. O final de semana foi surpreendente. Nós não tivemos aí um grande número de mortes. Se não me engano, nós passamos aqui 2 ou 3 mortes no final de semana. Paulo Guerra, foi um final de semana bem tranquilo. De ontem para hoje também a tranquilidade tomou conta do Instituto Médico Legal. É muito bem observado, Paulo, as mortes vêm diminuindo, sim, o número de homicídios na cidade. Pellegrini, a informação de que aconteceu um acidente no cruzamento da Carvalho Leal com a Tefé envolvendo um micro-ônibus e um automóvel Gol, Pellegrini. Pois é, Paulo, vamos já tomar, né, já passar por lá, dar uma olhadinha direitinho, Paulo, valeu pela informação, não tínhamos conhecimento ainda dessa batida, desse acidente, já iremos nos deslocar para o local. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Transporte coletivo sem a normalidade, né, Pellegrini? Ontem uma rápida paralisação. Oi, Paulo, uma paralisação bem rápida, na verdade uma conversa entre eles, os rodoviários da empresa Global. Paulo, eles reclamam muito. Paulo Guerra, a cidade tem aí um problema muito grande com o transporte coletivo. É um ônibus dando prego e os salários dos motoristas aqui ali está atrasando, e férias, muito irregular a questão do pagamento das férias. O motorista sai de férias, não recebe nada, acumula uma férias para o outro ano, né? Já passa o ano todo sem receber, quando acumula 2 férias também não recebe. Isso está incomodando muito os profissionais do volante, os profissionais rodoviários, Paulo, que estão aí com férias atrasadas, muitos também com problemas no plano de saúde. Pellegrini, um homem foi preso aqui no Eduardo Ribeiro vendendo o spray, né, Pellegrini, falsificado. Spray da Saliência, Paulo Guerra, aí ele voltou com esse spray para reclamar pro cara que vendeu. Ele está procurando e não chegou a encontrar. Diz que ele deu as borrifadas e nada. No outro dia deu mais 2 borrifadas e nada, Paulo Guerra. Há quem diga que esse spray que ele comprou é aquele spray que vem do Paraguai e que não resolve absolutamente nada. Segundo ele, o único efeito que lhe causou foi ficar com a cara encarnada, ficou meio avermelhado, Paulo, mas o resto não resolveu nada, não. Seria uma cara roja, né, Pellegrini? Sim, Paulo, cheguei lá do Paraguai, seria mais ou menos assim. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco.
Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra, estamos aí nas ruas da cidade, observando o trânsito também, apesar da chuva na madrugada, por onde passamos na Avenida Noel Núteos, na Avenida Grande Circular, Avenida Camapuã e agora Alameda Cosme Ferreira, o trânsito é tranquilo e todos os semáforos estão funcionando. 5h58. Mesmo sob forte chuva, milhares de fiéis se reuniram para acompanhar a procissão de Nossa Senhora de Fátima, comemorada todos os anos na mesma data da aparição da Santa na cidade de Fátima, lá em Portugal. O ato de fé percorreu várias ruas do centro da cidade na noite desta segunda-feira, que saiu da igreja de São Sebastião no centro, até chegar à igreja que leva o nome da Santa no bairro da Praça 14, na zona centro-sul da cidade. Os festejos à Santa começaram no dia 1º de maio e seguiram com trezenário até ontem. De janeiro a abril, pelo menos 500 aposentados e pensionistas estão sem receber seus benefícios por falta de recadastramento junto ao Fundo Previdenciário do Amazonas, Amazonprev, segundo dados divulgados ontem. O número de vencimentos deixados de serem repassados corresponde a 7,85% do total de beneficiários que fizeram aniversário nos 4 primeiros meses do ano. Manaus será divulgada em feira de turismo em Xangai, na China. O evento ocorre de amanhã até o dia 17. O objetivo é atrair turistas para conhecer a capital amazonense e impulsionar a economia. Nesta terceira edição da Feira ITB China 2019, a Prefeitura de Manaus vai levar o projeto Manaus, o Brasil que você só encontra aqui, que será apresentado pelo diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult, João Araújo. Representantes dos comandos dos docentes, estudantes e técnicos administrativos em educação da Universidade Federal do Amazonas convocam coletiva de imprensa hoje às 9h30 no auditório da seção sindical dos docentes da UFAM, no campus universitário. Na coletiva, as categorias irão informar a programação completa para a Greve Nacional da Educação nesta quarta-feira, movimento contra os ataques do governo Bolsonaro à educação pública e analisar os impactos dessas medidas para a ciência e a tecnologia. O governo do estado publicou decreto que garante que empresas prestadoras de serviços ao estado recolham os encargos previdenciários INSS e trabalhistas FGTS dos seus funcionários. Na prática, o decreto 40.634, veiculado no Diário Oficial do Estado no último dia 7, evita que as empresas deixem de recolher benefícios que contam para a aposentadoria e a rescisão do trabalhador. Com o decreto, as provisões dos encargos trabalhistas e previdenciários serão deduzidas do pagamento do valor mensal devido aos prestadores de serviços de natureza continuada com mão de obra residente nos órgãos estaduais e serão depositadas em conta vinculada para a movimentação. Os 6.737 profissionais aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, SEDUC, já tem previsão para serem convocados. O calendário de convocação está previsto para iniciar em junho, quando serão chamados progressivamente professores e pedagogos, seguidos por técnicos administrativos. Os primeiros a serem convocados devem começar a atuar em julho. As possíveis causas e consequências do assédio moral no trabalho serão debatidas em seminário a ser realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, no próximo dia 31, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. A palestra de abertura será com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e o ouvidor-geral do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, Cláudio Mascarinhas Brandão, que vai abordar o tema: o papel das ouvidorias. Em seguida, o desembargador do TRT da 3ª Região, membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, Sebastião Geraldo de Oliveira, vai proferir a palestra Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação. O magistrado atua na Justiça do Trabalho há 33 anos e é autor dos livros Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional e Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. Já no período da tarde, o juiz do trabalho do TRT da 9ª Região do Paraná, Leonardo Vieira Vandelli, que também é membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, vai palestrar sobre o tema Novos Paradigmas da Gestão de Pessoas. O magistrado é autor do livro Direito Humano é Fundamental ao Trabalho. O seminário vai encerrar com a palestra da ministra do TST, coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, Delaide Alves Miranda Arantes, que abordará o tema A Mulher e o Assédio Moral. O prefeito Arthur Neto exonerou o ex-deputado Carlos Souza, que ocupava
ocupava o cargo de subsecretário de apoio às comunidades, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf. Segundo o decreto do Executivo publicado na edição de sábado do Diário Oficial do Município, a exoneração ocorreu a pedido. Carlos Souza e o irmão dele, o ex-deputado Fausto Souza, foram condenados a 15 anos de prisão por associação para o tráfico. Ato contínuo, na mesma edição do Diário Oficial, o prefeito nomeou o ex-vereador Cildomar Abitibol para o cargo antes ocupado por Souza. O ex-governador Amazonino Mendes recebeu alta ontem, segundo informou sua assessoria. O político de 79 anos estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde a última terça-feira. O Hospital Amazonino Mendes foi submetido a uma série de exames para controle do diabetes. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Amazonas, em comemoração aos 40 anos do programa Barco Escola Soma Uma, será homenageado nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa do Estado em reconhecimento aos serviços prestados em prol da educação profissional na Amazônia. A homenagem foi proposta pelo deputado adjunto Afonso do PDT do Amazonas. O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei com a reposição salarial da database dos profissionais da educação, que será de 4,73%, conforme a contraproposta apresentada ao sindicato da categoria na semana passada. Além disso, o governador assegurou que vai começar a pagar progressões de carreira horizontais e verticais, dobrar o valor do auxílio localidade e ampliar, reajustar o auxílio alimentação e ampliar o vale-transporte dos professores que cumprem 40 horas. O anúncio foi feito em pronunciamento para a imprensa na sede do governo com a presença do secretário de Educação, Luiz Castro. Na ocasião, o governador também pediu aos professores que retornem às salas de aula e terminem a paralisação que vai completar 30 dias e que prejudica alunos da rede estadual de ensino. O Wilson Lima destacou que o Estado chegou ao limite máximo do que pode oferecer à categoria em 2019, sob pena de comprometer todo o funcionalismo público. De acordo com o governador, os esforços para garantir progressos à educação do Amazonas continuarão sendo feitos. E eu, enquanto governador, não vou permitir que interesses político-partidários estejam acima de um assunto tão sério, de uma prioridade que é a educação. Não tivemos nenhuma sinalização positiva, pelo contrário, há uma manifestação de radicalismo e ataques contra mim e outras autoridades. Não há um entendimento entre eles. Há um objetivo de alongar ao máximo possível essa greve, disse o governador. Os professores dizem que a greve não tem viés político partidário e marcaram para hoje uma assembleia às 16 horas na sede do Rio Negro, quando será discutida a contraproposta do governo e decidir o futuro da paralisação. Polícia. A polícia faz um alerta à população sobre um novo golpe praticado por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, o esquema criminoso foi identificado a partir da formalização de boletins de ocorrência por vítimas que tiveram os nomes e números telefônicos utilizados por infratores na prática dos delitos. Conforme o titular da delegacia, o infrator consegue clonar o aparelho celular da vítima e passa a ter acesso aos contatos dela. Ao se passar pela vítima, o estelionatário começa a pedir dinheiro emprestado dos contatos da vítima, alegando que está viajando e que precisa dos valores com urgência e que o dinheiro deve ser depositado na conta de terceiros porque o limite diário de transferência supostamente já foi extrapolado, explicou o delegado. Guilherme Torres enfatizou que para não cair nesse tipo de golpe é necessário ficar atento e caso receba alguma mensagem com esse caráter por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas vinda de alguém da agenda de contatos, faça uma ligação de videoconferência. Assim será possível confirmar se o pedido vem de conhecido ou de um golpista. Isso já vem acontecendo em várias partes do Brasil, inclusive em Brasília, envolvendo autoridades. 6h15 em Manaus. Alberto Pellegrini, o trânsito na cidade e o transporte coletivo, como é que está funcionando nesse instante, Pellegrini? De maneira tranquila, Paulo Guerra, tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo, os terminais recebendo aí os passageiros e os coletivos saindo nos horários determinados, tanto no Terminal 4 quanto no Terminal 5, onde passamos agora há pouco. Porque Terminal 4 e Terminal 5, Paulo, que são os mais movimentados da cidade, com maiores números de linhas e maior frequência de passageiros. Então a gente afirma que nessas duas zonas da cidade, as duas maiores, a norte e a leste, nós temos aí uma movimentação do transporte coletivo de maneira tranquila. Portanto, sem nenhuma normalidade, não há nenhuma paralisação de advertência. Nenhuma, Paulo, na exemplo do que ocorreu ontem, nenhuma, né? Os trabalhadores estão trabalhando sim,
de maneira aí, com muita revolta devido ao pagamento de férias, devido a uns que também não têm o dinheiro repassado normalmente, que é o dinheiro da alimentação, muita gente também com férias atrasadas, e o motorista também conversa com a gente, reclama muito em relação ao plano de saúde. Tem meses que a empresa não paga, desconta do trabalhador, porém não paga lá para a empresa do plano de saúde, e quando eles precisam vão até o local e não podem ser atendidos. Agora 6h16. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro 28 de agosto, um plantão bem tranquilo durante a noite e madrugada. É sempre assim quando temos chuva, é sempre assim quando chove, e ontem não foi diferente. Uma movimentação bem tranquila no 28 de agosto. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou um tiro e deu entrada no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu a noite passada uma pessoa vítima de agressão física, levou paulada. As primeiras informações dão conta de que esse homem levou várias pauladas pelo corpo devido a uma briga, um desentendimento entre parentes. É que chegou o parente deles no interior. Estava tudo tranquilo nessa família no bairro Jorge Teixeira. Uma família, um rapaz vindo de Parintins, chegou de lá e trouxe queijo, trouxe farinha, trouxe aquele peixe salmourado para dividir entre familiares. Só que era muita gente. E quando, na hora da divisão, principalmente na hora da divisão da farinha, houve um desentendimento entre familiares. Duas senhoras começaram a se agredir verbalmente. Os filhos delas, que são primos, também tomaram as dores da briga e foram pra peia. Era burro pra cá, era rabo de arraia pra lá. Estavam brigando por causa de farinha. Até que um deles pegou um pau e deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do seu próprio primo, que foi rapidamente levado ao pronto-socorro João Lúcio. A briga continuou depois, e aí o balde de farinha ainda não foi dividido. O pau comeu, o couro cantou, quase acaba em tragédia por causa da divisão da farinha vinda de Parintins. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. De ontem, em frente ao Bar do Flamengo, localizado na Avenida Itaúba, a grande maioria dos rubro-negros estavam acompanhando o sorteio da Libertadores da América, nesse mesmo horário, lá no bairro Cidade de Deus. Lá na Cidade de Deus, um homem deu uma violenta estocada na barriga do seu oponente. As primeiras informações dão conta de que os dois estavam brigando devido a uma rixa que já existia entre eles dois. Os dois não se gostavam, já haviam brigado outras vezes, até que o encontro de ontem terminou na faca. E um homem de 27 anos de idade deu entrada no Platão Araújo com uma violenta facada, com um golpe na barriga dessa estocada. Logo após ser atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem salvaram mais uma vida a noite passada. Várias vidas, Eles salvam todos os dias os profissionais do pronto-socorro Platão Araújo, e dessa vez com esse homem que levou a facada não foi diferente. Ele levou a facada, mas já está fora de perigo. Não é dessa que ele vai partir desta para melhor, não é dessa vez. Ele chegou perto, porém não mais corre risco de morte. Pronto-socorro Platão Araújo, este que é localizado no coração da zona leste da cidade, Avenida Grande Circular. O pronto-socorro Platão Araújo está se tornando, Paulo Guerra e ouvintes, um dos principais pontos de pessoas, de receber pessoas feridas, pessoas vítimas de acidente de trânsito, pessoas vítimas de facadas, de tiros e também de agressão física. E ontem à noite, mais uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que esse homem apanhou e apanhou muito, e foi devido a uma disputa amorosa. As primeiras informações dão conta de que os dois homens estavam brigando pelo amor.
do mesmo rapaz. Os dois, Paulo Guerra e ouvintes, são daquele jeito e estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. Um tem 40 anos, o outro tem 45. Trata-se de duas titias que estavam brigando pelo amor de um rapaz lá da área da zona leste da cidade. O rapaz que é o pivô da briga, os dois homens estavam brigando por esse homem que é cobrador de lotação, é cobrador do sistema alternativo, é acostumado a namorar com outros homens, e ontem dois desses homens brigavam pelo amor do cobrador de lotação. Esses homens eles são acostumados, motoristas de lotação, a se envolverem em triângulos amorosos. Isso sempre vem acontecendo e sempre acaba em tragédia. É verdade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, morte no município de Parintins. Hugo de Souza Dias, de 30 anos de idade, foi barbaramente assassinado, foi covardemente morto por um assassino que já foi preso pela polícia de Parintins. Parabéns à polícia de Parintins, que já prendeu o assassino Alessandro Barros de Souza, o vulgo Sandrinho. Ele é assassino, foi ele quem matou o Hugo. Ele matou o Hugo, empurrou o Hugo dentro d'água, e a polícia já está, fazendo os exames, já está investigando para ver se houve também uma estocada no Hugo. O Hugo foi morto pelo Alessandro Barros de Souza, o vulgo Sandro, que matou o Hugo e foi lá no município de Parintins. Morte no conjunto Viver Melhor. Foi a noite passada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo parecia tranquilo no Viver Melhor, naquele lá da Barreira. Foi lá no Viver Melhor da Barreira, no violento Viver Melhor da Barreira, que esse crime aconteceu. Paulo Guerra, era a noite de ontem. Os moradores do conjunto Viver Melhor, estava todo mundo tranquilo. A maioria estava assistindo a novela e toda aquela interrogação nos últimos capítulos. Quem é o assassino dos Guardiões da Fonte? Já morreram 5, só faltam 2, só falta o Gabriel e o padre, e a expectativa continua para descobrir quem é o assassino. Foi nesse mesmo horário, quando todos estavam assistindo a novela, quando ouviram o barulho de tiros. Foram vários balaços, 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. Foi realmente uma noite muito tranquila na capital amazonense. Entretanto, Paulo Guerra, mais um homem vítima das intrusas do amor. Ele era um homem tranquilo, honesto, bem casado, querido por todos, não tinha vícios, não bebia nem fumava, até se envolver com uma intrusa do amor que destruiu seu casamento. A noite passada, completamente embriagado, ele se envolveu em uma briga de bar e foi barbaramente espancado. Esse homem que se envolveu com uma intrusa do amor que lhe destruiu a vida. Este homem hoje é considerado um farrapo humano e é mais uma vítima da sedução das intrusas do amor. Você que está ouvindo o jornal agora, todo cuidado é pouco. As intrusas do amor preferem homens acima de 45 anos, de 45 a 80 anos. De preferência que tenham carro. Esses são os mais visados pelas intrusas do amor.
todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 4.973 acumulou. A quadra saiu para 55 apostadores, cada um vai receber R$6.321 e de quebra 31 centavos. O terno teve 4.203 ganhadores com premiação individual de R$124,09. O Duque saiu para 107.263 apostadores ruins de número, cada um leva R$2,68. As dezenas sorteadas da quina foram estas: 17, 46, 48 55 e 79. Repetindo os números da quina: 17, 46, 48 55 e 79. A Loto Fácil, o concurso 1813 saiu para 2 apostadores lá de Piabiru, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo. Cada um vai receber R$950.813,31. Com 14 acertos foram 500 apostas ganhadoras, cada uma deve receber R$1.671,75. As dezenas deste concurso 1813 da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 23, e 25. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 23, Fecha o jogo. 25. 6h30. Esportes. Além de descobrirem seus adversários na segunda fase da Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros já sabem o caminho que terão que percorrer se quiserem chegar à final do torneio no dia 9 de novembro em Assunção, no Paraguai. Botafogo e Atlético Mineiro, por exemplo, podem se encontrar já nas oitavas de final, enquanto Corinthians e Fluminense podem se cruzar nas quartas. O sorteio foi realizado ontem à noite na sede da Conmebol em Luque e precedeu a definição das chaves do mata-mata da Copa Libertadores da América. Os jogos de ida da competição serão realizados nos dias 21, 22 e 23 deste mês, enquanto a volta está reservada para os dias 28, 29 e 30. A definição das datas deve sair até esta terça-feira, juntamente com os horários e os locais das partidas. Estes são os confrontos da segunda fase da Sul-Americana. Atlético Mineiro e União La Calera, do Chile. O Atlético Nacional da Colômbia joga contra o Fluminense. Botafogo e Sal de América, do Paraguai. Caracas da Venezuela e Liverpool do Uruguai. Cerro do Uruguai e Montevideo Wanderers do Uruguai. Colón da Argentina, River Plate do Uruguai. Deportivo Lara da Venezuela e Corinthians. Deportivo Santani do Paraguai e La Equidad do Equador. Independiente da Argentina e Rio Negro Águilas da Colômbia. Macará do Equador e Royal Party da Bolívia. Melgar do Peru, Universidade Católica da Colômbia. Peñarol do Uruguai e Deportivo Cali da Palestino Colômbia. do Chile, Zulia da Colômbia. Sporting Cristal do Peru e União Espanhola do Chile. Tolima da Colômbia e Argentino Juniors da Argentina. Tolima da Colômbia e, como o Eduardo falou, e o Argentino Junior da Argentina e Universidade Católica do Chile, Independiente del Valle do Equador. A Conmebol sorteou na noite desta segunda-feira em sua sede no Paraguai os 8 confrontos de oitava de final da Copa Libertadores, que darão início só depois da Copa América. Os jogos de ida serão entre 23 e 25 de julho, enquanto a volta acontece de 30 de julho a 1º de agosto. São mais de 2 meses, portanto, entre o fim da fase de grupos e o início das oitavas. Esses são os confrontos. Palmeiras e Godoy Cruz da Argentina. Cruzeiro e River Plate da Argentina. Internacional e Nacional do Uruguai. Cerro Porteño do Paraguai e São Lourenço da Argentina. Libertad do Paraguai e Grêmio. Boca Juniors da Argentina e Atlético do Paraná. Flamengo e Emelec do Equador. Olímpia do Paraguai e LDU de Quito. Os jogos de ontem. Brasileiro Série B. Guarani 3, Vitória 2. Série C. Botafogo do Paraná 1, Santa Cruz 1. Série D. URT 0, Brasiliense 1. Ipiranga do Amapá 1, Atlético de Roraima também 1. Os jogos de hoje. 19 e 15, Campeonato Brasileiro Série B, Oeste Cuiabá. E ainda Figueirense e Brasil.
Últimas notícias. Numa sessão marcada pelo nervosismo com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, o dólar aproximou-se de R$ 4 e a Bolsa de Valores fechou no menor nível em 4 meses. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 3,979 com alta de 0,35 ou 0,89%. O dólar turismo foi vendido a R$ 4,15. O Ibovespa, principal índice da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia aos 91.727 pontos, com recuo de 2,69%. Quem ainda não se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 tem até a próxima sexta-feira para fazer a inscrição pela internet. No dia 17 também encerra o prazo para solicitar atendimento especializado e específico e para alterar dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira. A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85. Quem não tem isenção de taxa deve fazer o pagamento até o dia 23 deste mês. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 a 24 de maio. As provas do Enem serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Desde ontem, os pedidos de revisão de valor do benefício de recursos e de cópia de processos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS poderão ser feitos apenas pela internet no Meu INSS ou pelo telefone 135. A estimativa do INSS é que atualmente esses serviços levem mais de 70 mil pessoas por mês às agências. Com as solicitações feitas pela internet ou telefone, o órgão espera melhorar o atendimento ao público e poupar trabalho e gastos aos cidadãos que precisam de se deslocar em busca de uma agência do órgão. Uma aposta única no valor de R$ 3,50 foi a única vencedora da Mega Sena acumulada em 289 milhões. A Caixa Econômica Federal informou ainda que o ganhador já se apresentou em uma das agências para receber o prêmio. A aposta foi feita pelo Internet Banking de uso exclusivo dos correntistas da Caixa. Por questões de segurança do cliente e de sigilo bancário, o banco informou que não serão mais divulgadas informações sobre o ganhador. A Companhia Aérea Azul informou ontem que protocolou na Justiça uma nova proposta para comprar parte das operações da Avianca Brasil, empresa que passa por recuperação judicial e cancelou diversos voos no último mês. Em nota, a empresa informou que requereu junto ao juízo da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo, onde se processa a recuperação judicial da Avianca Brasil, uma autorização específica para a compra de uma nova unidade produtiva isolada, espécie de empresa que seria criada a partir do desmembramento da Avianca, no valor mínimo de 145 milhões de dólares. O médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, teve o registro profissional cassado ontem. O Conselho Regional de Medicina de Goiás publicou a cassação do registro do médico acusado de matar uma paciente durante um procedimento estético no Rio de Janeiro. Dr. Bumbum teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro em julho de 2018 após a morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, e realizou um procedimento estético no apartamento do médico na Barra da Tijuca, passou mal e foi levada para um hospital no mesmo bairro onde morreu. Apesar de clinicar no Rio, o registro do Conselho Regional de Medicina do Dr. Bumbum só tinha validade em Brasília e Goiás. O Palácio do Planalto informou ontem que a medida provisória número 870, que definiu a estrutura de governo na gestão Bolsonaro, será votada na semana que vem na Câmara dos Deputados, após o retorno do presidente da Casa, Rodrigo Maia, que viaja aos Estados Unidos esta semana. Os parlamentares vão analisar se mantém mudanças feitas na medida pela Comissão Especial, como a que retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para transferi-lo ao Ministério da Economia. Depois, a medida ainda precisa passar pelo Senado. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, abriu investigação para apurar condições de pouso da aeronave que levou a equipe do cantor Amado Batista no início da noite do último domingo na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O avião aterrissou em um aeródromo que estava fechado e com as luzes da pista apagadas. Conforme a ANAC, após o resultado do processo administrativo, o piloto do avião pode sofrer uma punição que vai de multa à cassação da licença de voo. Não há prazo para a conclusão do processo administrativo. Para atender ao pedido do presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica deve incluir mudanças no imposto de renda da pessoa física na reforma tributária a ser proposta. Assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, analisarão como corrigir os valores da tabela do imposto de renda e compensar a perda de arrecadação com alterações em outros tributos ou renúncias fiscais. O fechamento de minas e barragens de produção de minério de ferro em decorrência ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, traz
impacto negativo para a produção e as exportações de minério de ferro. A produção no país deve cair 6,5% este ano. A tragédia completou 100 dias no último dia 4. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O sigilo do ex-policial militar Fabrício Queiroz, que foi assessor e motorista do Flávio, também será quebrado. 6h43. Apesar de crise e queda de receita, gastos de estados com segurança pública cresceram 30% nos últimos 10 anos. Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que aumento das despesas da área, porém, não foi suficiente para diminuir a criminalidade e a violência. Autores analisam mudanças recentes no financiamento para a segurança, mas dizem que o cenário para 2020 não é otimista. O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leonel, defendeu a permanência do órgão no Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo titular é Sérgio Moro. O mais importante é que o COAF tenha uma maior proximidade, uma maior interação ou uma maior aderência aos órgãos do Ministério da Justiça. Praticamente 80% dos nossos relatórios de inteligência financeira são direcionados a órgãos de persecução penal, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, afirmou Leonel. A declaração foi feita em um congresso sobre combate à corrupção em Curitiba. Moro também participou do evento. Ele afirmou que a tendência é que o COAF seja negligenciado se mudar de ministério. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a viagem de Jair Bolsonaro hoje para o Texas, nos Estados Unidos. Amanhã ele tem um encontro com o ex-presidente George Bush. Na quinta-feira vai receber o prêmio Personalidade do Ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A entrega do prêmio seria em Nova York, mas Bolsonaro cancelou a viagem depois que locais escolhidos pela organização para a cerimônia se recusaram a receber o evento. Além disso, patrocinadores desistiram de homenagear o presidente e o prefeito da cidade, Bill de Blasio, fez críticas ao líder brasileiro. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, homologou a delação premiada do empresário Henrique Constantino, um dos donos da empresa aérea Gol, em um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele admitiu participação em crimes em troca da liberação de recursos da Caixa Econômica Federal após virar réu na Operação Cui Bono, desencadeada a partir das delações do ex-dirigente da Caixa, Fábio Cleto, e do doleiro Lúcio Funaro. A colaboração premiada foi assinada em fevereiro e validada pelo juiz em abril. Entre os nomes citados na delação estão os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-presidente Michel Temer. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, analisará nesta terça-feira o pedido de liberdade de Michel Temer. Ele é réu pelos crimes de corrupção, lavagem e peculato. A defesa nega todas as acusações. O ex-presidente está preso desde a semana passada em São Paulo. Também será analisado o pedido de liberdade do coronel reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo pessoal do ex-presidente. O Ministério da Economia vai lançar nesta semana o pacote de ajuda aos estados em dificuldades financeiras, chamado de Programa de Equilíbrio Fiscal. O lançamento da medida foi confirmado ontem pelo Palácio do Planalto, mas precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. É uma iniciativa do governo federal de equilíbrio fiscal e auxílio aos estados que não podem pegar empréstimos com garantias da União e, ao mesmo tempo, não se encaixam no regime de recuperação fiscal, afirmou o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. O PEF, que recebeu do governo o apelido de Plano Mansueto, em referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, prevê a concessão de empréstimos com garantia da União, nos quais o Tesouro cobre eventuais calotes no valor de 13 bilhões por ano. Conforme a nota de crédito do Tesouro Nacional, divulgada no último Boletim de Finanças dos Entes Nacionais, no ano passado, 11 estados possuem classificação C e poderão ser beneficiados diretamente pelo PEF. Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Outras 3 unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima e São Paulo, que possuem nota de crédito entre A e B, continuam habilitadas a obter crédito com garantia da União em valores acima do que será oferecido aos estados com nota C. A pior situação fiscal entre os estados, segundo a nota de crédito do Tesouro Nacional, são Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, ambos com nota D. Minas Gerais não
não teve classificação nos 2 últimos anos analisados pelo boletim porque não apresentou disponibilidade de caixa. O que é destaque no mundo neste início de manhã? Disputa entre Maurício Macri, Cristina Kirchner e Terceira Via deve marcar a eleição na Argentina em outubro. O presidente atual e antecessora lideram pesquisas e polarizam o eleitorado. Roberto Lavanha surge em terceiro como alternativa. Uma colisão no ar entre 2 hidroaviões perto de Ketchikan, no sul do Alasca, matou ao menos 5 pessoas e feriu outras 10 nesta segunda-feira. Ainda um passageiro desaparecido. A autoridade da aviação dos Estados Unidos ainda não sabe o que causou a batida entre as 2 aeronaves. Segundo a imprensa local, o estado norte-americano recebe o maior fluxo de hidroaviões nesta época, entre a primavera e o verão no hemisfério norte. O representante em Washington do opositor venezuelano Juan Guaidó solicitou uma reunião com o Comando Sul dos Estados Unidos para discutir temas de cooperação e planejamento a fim de aliviar o sofrimento do povo venezuelano e restabelecer a democracia, uma medida classificada como uma aberração pelo governo de Nicolás Maduro. Em carta dirigida ao chefe do Comando Sul, o almirante Craig Fowler, Carlos Vecchio diz que as condições da Venezuela pioraram como consequência do regime corrupto, incompetente e ilegítimo do usurpador Nicolás Maduro. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou que lemos, rejeitamos uma aberração, uma carta que um dos golpistas que hoje se esconde em Washington pede a intervenção militar na Venezuela em uma transmissão na TV. Há informações de que a invasão chamada de Cemitério dos Índios no conjunto Nova Cidade vai ser reintegrada hoje e daqui a pouco teremos mais detalhes com o repórter Alberto Pellegrini. Um segundo avião com remédios e suprimentos médicos da China chegou à Venezuela nesta segunda-feira como parte dos acordos de cooperação técnicos humanitários firmados entre o regime de Nicolás Maduro e o país asiático. Um Boeing 747 pousou no aeroporto de Maiquetía, na região de Caracas, com 71 toneladas de medicamentos e equipamentos médicos cirúrgicos, informou o governo chavista em um comunicado à imprensa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que o Irã cometerá um grande erro se fizer qualquer coisa contra interesses americanos no Médio Oriente. A afirmação vem depois de Washington enviar navios e aviões para enfrentar supostas ameaças na região. Os comentários de Trump foram feitos depois que os Emirados Árabes Unidos informaram que 4 embarcações comerciais foram sabotadas no domingo perto do Emirado de Fujairah, nos arredores do Estreito de Hormuz, que separa o país do Irã. A Arábia Saudita também denunciou sabotagem a 2 navios petroleiros. Os Estados Unidos vêm declarando há mais de uma semana que as autoridades iranianas ou seus aliados no Oriente Médio estão preparando ataques iminentes contra locais de interesse americano no Golfo Persa. Washington enviou um porta-voz, um navio de guerra, aviões bombardeiros B-52 e uma bateria de mísseis Patriot para a região para enfrentar as supostas ameaças. Cerca de 120 mil soldados deverão ser enviados também para a região. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Justiça autoriza a quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e Queiroz. A Folha de São Paulo estampa. Guedes concorda em estudar a atualização da tabela do imposto de renda, diz porta-voz. O Estado de São Paulo. Maia diz que não conhece Constantino e que delator está mentindo. Planalto Central, Correio Brasiliense. Temer é transferido da Polícia Federal para a sala de quartel da Polícia Militar de São Paulo. Valor econômico. Moro nega ter acordo com Bolsonaro para indicação ao STF. Estado de Minas. Deputada do PSL diz a Polícia Federal ter convicção de que o ministro do Turismo comandava esquema de laranjas em Minas. No Recife, Jornal do Comércio. Vencedor da Mega Sena já pegou o prêmio de 289 milhões. Fortaleza, Diário do Nordeste. Líderes de facção que participaram de ataques no Ceará são presos em Mossoró. Porto Alegre, 0 hora. Juízes dizem que votação que devolveu o COAF ao Ministério da Economia é inconstitucional. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Amazonas é o 9º em inovação no Brasil. Agora. Wilson pede fim da greve. E o Agora diz: sem os olhos, corpo é encontrado no Iranduba. A crítica estampa. Distrito Industrial, Ministério Público quer solução para os lixões clandestinos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.